Motivação não vai te salvar. E o pior, ela nunca foi feita para isso. Você já deve ter sentido aquela explosão de vontade, decide mudar de vida numa segunda-feira, monta o plano, sente aquele fogo no peito e 3 dias depois o fogo apagou e você está exatamente onde estava antes, se sentindo um fracasso por não ter força de vontade. Eu vou te dizer uma coisa que ninguém no seu feed de vídeos motivacionais vai te dizer. O problema nunca foi a sua força de vontade. O problema é que você construiu toda a sua ação em cima de uma coisa que foi projetada para ser instável. Motivação é emoção, e emoção não segura rotina nenhuma. O que segura é outra coisa, e é sobre isso que esse vídeo é. Vamos com calma, porque isso aqui não é opinião, é mecanismo. Motivação é, por definição, um estado afetivo. Ela nasce de estímulo. Um vídeo, uma música, uma conversa, uma data simbólica, tipo Ano Novo. Alguma coisa de fora ou uma lembrança de dentro acende um sentimento de eu quero fazer isso agora. E esse sentimento tem uma característica que a indústria do conteúdo motivacional prefere não mencionar. Ele é regulado pelo mesmo sistema biológico que regula fome, sono e humor. Ou seja, ele oscila. Sobe e desce sozinho, independente da sua vontade consciente, independente da importância real do que você precisa fazer. Isso significa uma coisa simples e desconfortável. Se a sua ação depende de motivação, a sua ação depende de variação hormonal, de quanto você dormiu, de como foi seu dia, do clima lá fora. Você terceirizou a responsabilidade pelas coisas mais importantes da sua vida para o seu estado de humor de terça-feira às 7 da manhã. E tem um segundo problema, ainda mais sério. Motivação costuma ser mais forte exatamente quando você menos precisa dela. No início de um projeto, quando tudo é novidade e a recompensa parece próxima. E ela desaparece exatamente quando você mais precisa. No meio do caminho, quando o resultado ainda não apareceu, quando o trabalho ficou repetitivo, quando ninguém está batendo palma. Isso não é falha sua. Isso é o desenho da própria emoção. Ela reage a estímulo, não a compromisso. Então, quando alguém te diz, vai lá, se motiva, essa pessoa está, sem perceber, te ensinando a depender de uma força que abandona exatamente na hora em que o trabalho fica difícil de verdade. É como construir uma casa e escolher como fundação um material que derrete com o primeiro dia de sol forte. Pensa nisso um segundo. Quantas das coisas mais importantes que você já fez na vida, terminar uma faculdade, criar um filho, sustentar um relacionamento sério, se recuperar de uma doença, você fez porque estava motivado o tempo inteiro? Ou você fez porque nos dias ruins, alguma outra coisa te segurou de pé, mesmo sem vontade nenhuma? É exatamente essa outra coisa que a gente precisa nomear. Os estoicos, 2000 anos atrás, já tinham resolvido esse problema. Só que sem usar a palavra motivação, porque para eles isso nem seria considerado uma base confiável para nada. Marco Aurélio, imperador de Roma, escrevia à noite, cansado, sem nenhuma plateia, para ele mesmo. E logo no início das meditações, ele escreve algo que resume bem esse ponto. Ele se lembra, ao acordar, que vai encontrar gente intrometida, ingrata, injusta, e mesmo assim se levanta, porque nasceu para agir, não para ficar deitado sob os cobertores se aquecendo. Repara que ele não diz, eu me sinto empolgado para agir. Ele diz que agir é a sua natureza, é quem ele é. A ação não depende do humor da manhã, depende do papel que ele assumiu para si mesmo. Isso é o núcleo do estoicismo prático. A virtude, ou seja, agir bem, com disciplina e coerência, não é um sentimento que você espera chegar. É um caráter que você constrói e depois simplesmente honra, dia após dia, com ou sem vontade. Epicteto, que foi escravo antes de virar filósofo, tinha uma ideia ainda mais direta. Existem coisas que estão sob o seu controle e coisas que não estão. O seu humor de hoje de manhã, parcialmente fora do seu controle. Depende de sono, de hormônio, de 1000 variáveis.
Mas a decisão de agir de acordo com quem você escolheu ser, isso está inteiramente sob o seu controle. E é justamente aí que ele dizia que a gente deveria colocar toda a nossa energia. Não em tentar controlar o sentimento, mas em controlar a ação, independente do sentimento. Agora, troca de área por um segundo e olha para a psicologia. Carl Jung trabalhava muito com a ideia de que a gente carrega uma persona, uma espécie de máscara social, a versão de nós que apresentamos para o mundo, e que existe um processo, que ele chamava de individuação, de ir integrando essa máscara com quem a gente realmente é por dentro, até virar uma identidade coerente, estável, que não depende de aprovação externa nem de humor do dia para se sustentar. Junta essas duas ideias, a estoica e a junguiana, e você chega numa conclusão que devia ser óbvia, mas que ninguém te vende porque não cabe em 15 segundos de Reels. O que sustenta a ação consistente não é o que você sente, é quem você decidiu ser. Repara na diferença entre essas duas frases. Eu quero acordar cedo para treinar. Eu sou uma pessoa que treina de manhã. A primeira frase depende de vontade. É frágil, some com uma noite mal dormida. A segunda frase é uma questão de identidade. Ela não pergunta, será que eu tô afim hoje? Ela simplesmente executa, porque é assim que essa pessoa se define. Não tem negociação, porque não tem decisão para tomar toda manhã. A decisão já foi tomada uma vez, lá atrás, quando a identidade foi definida. Isso muda completamente o jogo. Porque motivação te pergunta, você quer fazer isso agora? E emoção é imprevisível, então às vezes a resposta vai ser não. Identidade não pergunta nada. Identidade age. E quanto mais você age de acordo com ela, mais forte ela fica. É um ciclo que se retroalimenta. Cada vez que você faz algo coerente com quem decidiu ser, mesmo sem vontade, você não está só completando uma tarefa. Você está confirmando para si mesmo uma prova concreta de que aquilo é verdade sobre você. E isso pesa muito mais do que qualquer discurso motivacional de 5 minutos. Então, como isso funciona no dia a dia, sem virar mais uma fórmula mágica de autoajuda? Pensa assim, toda vez que você for fazer alguma coisa difícil, existem duas perguntas possíveis para fazer a si mesmo. A primeira, a que todo mundo faz sem perceber, é: eu tô com vontade de fazer isso agora? Essa pergunta é uma armadilha, porque ela te dá uma saída fácil. Se a resposta for não, tudo bem, deixa para depois. A segunda pergunta, a que realmente importa, é: isso é coerente com o tipo de pessoa que eu decidi ser? Essa pergunta não tem espaço para negociação emocional. Ou é coerente, ou não é. E se for, você age. Não porque sentiu vontade, mas porque seria incoerente não agir. Deixa eu te dar um exemplo concreto sem embrulhar. Imagina alguém que decidiu escrever todos os dias porque quer terminar um livro. Se essa pessoa depender de motivação, ela vai escrever nos dias em que a ideia estiver boa e vai parar nos dias em que a cena for chata de escrever. E adivinha, a maioria dos dias de qualquer projeto longo é exatamente assim, chata, repetitiva, sem brilho nenhum. Agora, se essa pessoa disser para si mesma, eu sou alguém que escreve todo dia, ponto final, o dia deixa de ser uma escolha emocional e vira só uma execução de quem ela já decidiu que é. Ela senta e escreve, mesmo achando ruim, porque a alternativa, não escrever, seria quebrar a própria palavra consigo mesma. E isso, para quem leva a sério a ideia de caráter, pesa muito mais do que qualquer sensação passageira de hoje não estou inspirado. Repara que isso não é sobre força bruta, não é sobre se odiar para render mais. É sobre coerência. Os estoicos falavam muito nisso. Não adianta querer controlar o mundo lá fora, o clima, os outros, o resultado. Mas você tem controle total sobre uma coisa: agir de acordo com o padrão que você escolheu para si. E cada pequena ação nessa direção não é só mais uma tarefa cumprida. É um voto que você dá para a construção da própria identidade. Cada dia que você age como a pessoa disciplinada que quer ser,
você fica um pouco mais essa pessoa de verdade. Não por mágica, mas porque é literalmente assim que caráter se forma. Repetição de escolha, não intensidade de sentimento. E aqui vai o ponto que costuma incomodar. Isso significa aceitar que você vai fazer coisas difíceis, sem vontade nenhuma, na maior parte das vezes. Não existe atalho emocional para isso. Sêneca escrevia para os amigos dizendo que não é porque as coisas são difíceis que a gente não ousa. É porque a gente não ousa que elas continuam difíceis. A dificuldade não é um sinal de que você está no caminho errado. Às vezes é exatamente o sinal de que você está fazendo a coisa certa, do jeito certo, sem depender de um sentimento que nunca teve obrigação nenhuma de aparecer. Então, na prática, pare de perguntar como eu me motivo para isso. Comece a perguntar que tipo de pessoa faz isso mesmo sem vontade. E é essa pessoa que eu quero ser? Se a resposta for sim, a ação deixa de ser uma questão de humor, vira uma questão de identidade. E identidade, ao contrário de motivação, não oscila com o clima da sua manhã. Motivação é fogo de palha. Queima rápido, esquenta bonito e apaga assim que o vento vira. O que constrói uma vida, um corpo, uma carreira, um caráter, não é fogo de palha. É a decisão silenciosa, repetida todo santo dia, de agir como a pessoa que você escolheu ser, mesmo quando ninguém está sentindo vontade nenhuma de fazer isso. Você não precisa se motivar, você precisa se definir. E depois, simplesmente honrar essa definição, principalmente nos dias em que ela não parece valer a pena. É isso. Fortidão não é sobre esperar sentir vontade, é sobre agir mesmo sem ela.